Já está claro, existe, certo? Vamos, de forma muito simples, explicar o que é cada uma das coisas que nós colocamos aqui. Vamos começar falando sobre ocultismo. O que é o ocultismo? Como a palavra diz, né? O ocultismo é o que está escondido, é o que está oculto. É estudar, tentar descobrir aquilo que está oculto, ou que está em segredo. O homem, ele sempre trouxe dentro de si, desde a criação, a gente começou falando de Eva e Adão, é esse fato. É o desejo de saber o futuro, é a ansiedade, não é? É aquela coisa de que, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Ai meu Deus do céu, eu preciso saber como vai ser o amanhã. E aí, como muitas vezes as pessoas buscam em Deus, na Bíblia existem muitas e muitas passagens, como Saul, por exemplo. Quando a gente vai falar de ocultismo na Bíblia, quando se fala da história de Saul, eu acho que quase tudo está ali bem explicadinho, né? Tem necromancia, tem previsão de futuro, né? Tem invocação dos mortos, é o sacerdote que é invocado do mundo dos mortos e volta para falar com ele. É uma loucura a vida de Saul. Tão conturbada que ele consegue fazer assim coisas que deixa qualquer crente de cabelo em pé, né? Olha as loucuras que Saul faz. Tá, mas ele fez, não é? O desejo de saber o futuro, quando Samuel morre, e ele começa a fazer um monte de loucura, ele sai correndo e ele vai engraçado, não é? Engraçado que ele sabia exatamente o endereço da vidente. Estranho, né? Por que será que as coisas na vida de Saul foram tão erradas, tão tortas? Como que acontece? O profeta morre e o camarada sabe exatamente aonde mora a vidente do lugar, e ele vai até ela. E vai para invocar, porque ele pergunta para Deus, ele fala para Deus, e Deus não vou te falar nada não, eu não tenho mais nada com você. Aí como ele não, Deus cortou a aliança com ele, ele corre atrás da vidente. E aí a vidente, ela vai e ela fala, o que você quer que eu te faça, rei? E ele fala, eu quero que você invoque um homem que morreu. Aí ela vai e faz todo um trabalho, e aí ela invoca esse tal homem, ele dá o nome, né, fala que é o profeta Samuel, e aí ela fala assim, eu estou vendo um homem, como que é esse homem? Aí ele dá as características, tinha que ser o contrário, né? Ficaria mais fácil de acreditar se fosse o contrário, se ela dissesse assim, olha, estou vendo um homem com essas características, ele dissesse, epa, é ele, e aí se desenvolve toda a história. Então, o homem sempre trouxe dentro de si o desejo de saber o amanhã, o sonho de viagens para o futuro, de tentar entender como é que vai ser lá na frente. Então, algumas técnicas foram usadas e elas existem, não para se prever o futuro, não é? Mas existem muitas técnicas que as pessoas usam para obter informações. Uma delas, a gente vai começar falando, como eu disse, de forma muito simples, nada técnico, né? Nada muito técnico. Antes eu queria só passar um versículo bíblico de Mateus 24:3, dos apóstolos desejando saber o futuro. Da mesma forma com que que Saul busca em Deus o futuro e Deus diz para ele, não vou te falar nada, aqui os apóstolos procuram em Jesus uma orientação sobre o fim dos tempos. Então, Mateus 24:3 diz assim, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram-lhe, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, está aí o desejo dos próprios apóstolos em descobrir. Ô Rezinha linda, seja bem-vinda. Olha, boa noite, irmãos na fé, rapaz. A Rê é a mais crente de todos nós aqui. Bem-vinda, Rê, te amo.
Então você vê que os próprios apóstolos queriam tirar de Jesus informações sobre o futuro. Então, como eu disse, nós vamos começar falando aqui sobre o tarô. Nada técnico, tudo tirado. Você sabe que o tarô ele é algo que faz parte da minha vida, né? Eu já joguei carta, não jogo, né? Já fiz tarô, minha mãe fazia, vi ela fazendo, aprendi a fazer com ela, então tenho uma certa experiência. O que é tarô? Segundo alguns estudiosos, a palavra tarô vem do árabe, né? Turuk, que significa 4 caminhos. E tem alguma coisa a ver, sim, porque o tarô dos ciganos, as cartas jogadas pelos ciganos, também significa 4 sentidos. E aí a gente vai entender, né, por que pro árabe que jogava a sorte na carta tinham 4 sentidos e por que para os ciganos também tinham 4 sentidos. O tarô do cigano, cada naipe tem um sentido diferente. Para os ciganos são os elementos, né? Os elementos do nosso planeta: terra, fogo, água e ar. Para os árabes eu não sei, não vou falar, não vou me meter aqui no que eles falam. Mas é porque tem eu vou falar para você daqui a pouco, quantas variações de tarô existem. Né? Algumas a gente não conhece aqui no Ocidente, a gente não tem muita noção. Mas o tarô é isso, ele vem acho que a origem dela é exatamente essa do árabe, tá? Significa 4 caminhos que podem ser interpretados pelos 4 naipes, igualzinho dos ciganos. Os naipes das cartas você também deve ter contato, né? Jogando baralho, jogando buraco, truco, canastra, é o mesmo baralho. Ouro, espadas, copas e paus. Deixa eu ver aqui se eu sou bom de baralho. Ouro é o losango, espada é aquele coraçãozinho de ponta cabeça com um risquinho embaixo, copas é o coração e paus é a florzinha. Acertei? Eu acho que sim. Né? Cada um deles tem um significado diferente. Aí para cada tarô vai ter um sentido diferente. Então existe o tarô do amor, a sorte lançada especificamente sobre coisas do coração, né? Então existe lá a cigana, existe lá a vidente, existem várias pessoas especializadas com mediunidade, com o dom para fazer isso, que usam o tarô para coisas do coração, namorado, marido, esposa, traições e coisas desse jeito. Tem o tarô Zen, Osho, deve ser coisa do Oriente, né? Tem o tarô terapêutico, tem o tarô cigano e o tarô mitológico. Todos eles são usados da mesma forma. São divididos em temas diferentes, porém todos feitos da mesma forma. A pessoa, a médium, normalmente um médium, ele vai pegar as cartas, ele vai fazer uma oração antes de receber a pessoa, ele vai colocar os incensos, ele vai invocar espíritos, ele vai conversar com entidades, ele vai colocar músicas específicas, depende muito da região. Né? Algumas músicas instrumentais, outras músicas, cânticos mais africanos, todos para invocar entidades que vão usar as cartas para dizer à pessoa que está ali na frente da médium, né, que está jogando o tarô, aquilo que ela quer saber sobre o que está acontecendo no momento e o que está acontecendo no futuro. Aí você fala, aí de novo vem a pergunta: apóstolo, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Isso acontece sim. Claro que quando você chega lá, uma das primeiras coisas que é feito é falar coisas sobre o seu passado, sobre a sua personalidade. Para quê? Para que você se sinta seguro de que você está. São os espíritos, né? As entidades que estão ali passam para você a segurança de que, olha, nós estamos brincando, a gente conhece. Então vai falar da sua personalidade, algumas coisas talvez do teu passado, infância, família, e você vai falar, opa, sou eu mesmo. Aí vai falar coisas do que você está passando no momento.
E através dos assuntos que vai ser colocado, do que você está passando, seja lá no amor que você foi buscar, seja de problemas de saúde, qual for o teu problema, as entidades, os espíritos vão usar as cartas para te falar do que está acontecendo, e aí vem a parte mais complicada da situação. Não é? Porque todas as pessoas que trabalham com vidência e com esse tipo de adivinhação, eles falam sobre futuro. O futuro é algo que não existe. Então a gente vive, o ser humano ele tem uma expectativa de que amanhã já está preparado, amanhã já está escrito, que ele é meio que um robozinho e que as pessoas também são robôs, as pessoas elas não têm atitudes, né? Não têm livre-arbítrio de decisão. Então elas acham que amanhã vai acontecer as coisas assim. Todas as pessoas vão agir exatamente como elas têm que agir, roboticamente, e o futuro vai acontecer. Eu não creio nisso. Não creio nisso, nem quando trabalhava no Espiritismo e nem principalmente agora trabalhando para Cristo. Porque nosso Deus ele vive aonde? Ele vive na eternidade. A eternidade não tem passado, a eternidade não tem futuro. A eternidade é o agora, sempre é agora. Né? A gente não consegue entender, não faz parte da nossa vida. Então acreditar que o amanhã já aconteceu são aquelas pessoas que dizem assim, está escrito que eu vou casar. Tá, pode estar escrito que você vai casar. Assim falou que chama de trevo, aquela florzinha, né? Copas não, qual que é? Agora esqueci. Você vai me fazer esquecer o fio da meada. Você sabe que eu esqueço, né? Paus, né? Paus é aquele lá. Bom, e principalmente sendo cristão, eu não consigo acreditar no futuro. Eu acredito naquilo que Jesus disse, o caminho. Existe o caminho da sua vida. Se você sentar para conversar comigo e você começar a contar para mim a tua vida detalhadamente, e eu entender os caminhos que você tomou, num trabalho de dedução, eu posso te dizer a probabilidade daquilo que é o teu futuro. Mas não é que está escrito. São os caminhos que você escolheu. Né? É mais ou menos óbvio. O caminho que você escolhe, você tendo uma certa experiência de vida, sendo auxiliado por seres que são milenares. Né? Você consegue entender? Eu tenho 48, a Silmara tem 27, a Renata tem 21, quem mais está aqui? A Valéria tem 16, a Paula tem 14 anos. A gente já viveu alguma coisa. Mas a gente está falando de seres que desde que a Terra é Terra, habitam nela. Então, deduzir pelo rumo de vida da pessoa, conhecendo o dia a dia da pessoa, a forma com que ela decide a sua vida, é mais ou menos óbvio o que vai acontecer. Não é? Você concorda comigo? É mais ou menos óbvio. Então não é que o futuro exista, mas analisando a situação com todo o conhecimento que eu tenho nas mãos, eu digo, as entidades espirituais que estão dando as informações a médium, cara, é meio que, como diz o outro, batata. Por que dizem isso, né? Quando é certo de acontecer, é batata. Minha mãe falava isso. Nem sei se as pessoas dizem isso também. Eu sei que a minha mãe falava, isso é batata, quer dizer, vai acontecer. Então, levado pelo ritmo de vida, pelo temperamento da pessoa, pela forma com que ela decide a sua vida, pelas decisões que ela vem tomando na sua vida e que ela é acompanhada no mundo espiritual por anjos e demônios, a gente vai falar disso também em tudo, fica muito fácil dizer para a pessoa o que vai acontecer amanhã. Fica muito fácil dizer para ela, olha, teu marido está te traindo. Né? E é com tal pessoa, não é difícil. Não precisa ser um ser celestial, nem milenar para dizer. Mas são. Né? Então, não é que o futuro exista. É a probabilidade, é a lógica. É a lógica. Se você muda de um dia para o outro, por isso que a palavra diz,
Nós temos o poder de decisão na mão. Eu e você temos o poder de mudar a nossa vida a qualquer instante. A gente vai tolerando situações, chega uma hora que a gente fala, chega, pronto, mudei o meu futuro. Concorda comigo? Você vem insistindo numa relação, por exemplo, tóxica. Passa um ano, passa 2, passa 3. Qual foi a sua decisão? Sempre foi a de tolerar. Sempre foi a de acreditar. A probabilidade do teu futuro é esse. De repente você toma uma atitude radical, que ninguém espera. Aí você rompe e começa um novo futuro. É o poder da tua mão. É o poder que Deus te deu de gerenciar a sua vida. E aí você rompe com a lógica do futuro que te foi passado. Tá? Então é assim que funciona a base de todos os que nós vamos falar. Nós começamos falando sobre o tarô. Tá bom? Se tiver qualquer tipo de dúvida, vocês podem me perguntar. A gente está super à vontade hoje aqui para poder responder. Né? A gente tem tempo, o assunto é interessante, a gente pode falar bastante coisa aqui sobre isso. Bom, falamos sobre o tarô. Vamos falar agora sobre o mais assediado de todos, que é a astrologia. Irmãos, e é complicado, cara. Isso é complicado até para cristão. Porque está na Bíblia que magos que trabalhavam com astrologia receberam de Deus uma orientação aonde Jesus nasceria. Eles foram intitulados, em algumas traduções, e isso se tornou uma regra, como reis. Não, não eram reis, eram magos mesmo. Eram pessoas que mexiam com o ocultismo. Que receberam através dos astros uma orientação de onde nasceria o menino Deus. E foram até o menino Deus entregar. Você sabe que todas as pessoas que trabalham com o mundo espiritual têm a questão da oferta, da oferenda. Todos trabalham com oferendas. Deixa eu ver o que a Van escreveu aqui. Você acha que dependendo do que a pessoa fala pode vir a acontecer? A palavra tem poder sim, Vânia. Tem muito poder porque a palavra é Cristo. Mas não é positivismo, é atitude. Nenhuma palavra acontece se não houver atitude. Tudo vai depender da vida que você leva. Como a gente viu no vídeo ontem lá do camarada ficar falando, vem dinheiro, né, Sil? Vem dinheiro. Essa palavra não tem poder. Você ficar repetindo cura, 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 não traz cura. Isso é balela. Né? Isso é um positivismo, pensamento positivo, que vai te fazer só um bem, mas não tem capacidade de mudar a vida de ninguém. Mas a palavra, ela tem poder, sim. Tá bom? Então, eu estava falando sobre os reis magos. Biblicamente, é isso que se tem deles. Eram magos. E todos trabalham. Se você, aqui no litoral é um lugar muito místico. Né? Aqui a gente tem de tudo que todo religioso, toda crença quer, são montanhas, montes, morros, floresta, tem praia, tem mar, cara, tem tudo aqui. Tem cachoeira, tem tudo. Aqui é natureza pura. Então todo mundo vem para cá e a gente acompanha como é que as coisas funcionam. Então, todo lugar que há um movimento de uma religião, de uma seita, de uma crença, quando eles se retiram, ficam as oferendas. Isso é natural. Desde o Antigo Testamento, onde havia todo tipo de entrega, como entrega de pessoas, sacrifícios, animais, sempre existiu. Então, quem trabalha com o mundo espiritual sabe o poder que existe de oferta. Estes magos, sabendo que o menino Deus nasceria, pegam as suas melhores ofertas e vão até ele, guiados por uma estrela. Não é a única passagem bíblica onde Deus trabalha com a natureza. Né? Não é a única passagem que Deus trabalha com astros, por exemplo. Para Josué, Deus parou o sol e a lua para que ele tivesse vitória. Não foi assim? Então, a gente entende que todo este poder existe.
não é? E eles foram até Jesus e eles entregaram ali 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Foram as ofertas que eles entregaram para o menino Jesus. Não diz em nenhum momento a Bíblia de que se tratavam de 3 reis magos. Não está na Bíblia isso. Há uma tradição católica de dar até o nome para eles. Eu sei que um é Baltazar e os outros 2 eu nem me recordo. Isso não é bíblico. Não está na Bíblia. Se não é bíblico, a gente não pode falar. Né? Nem está também em nenhum dos livros apócrifos ou nenhum dos livros que foram tirados do canon. Não, não existe. Isso aí alguém que maravilhosamente colocou, de que eram 3. Não se fala o número, não se fala a comitiva, não se falam absolutamente nada. Só que magos foram até o menino Jesus guiado pelas estrelas. E eles eram astrólogos mesmo. Eram pessoas que trabalhavam com a questão do posicionamento dos planetas. Tá? Então já dei aí uma introdução do que é a astrologia. Vamos ver aqui o que o Wikipédia diz da astrologia. Vem do grego astron, que é astros, estrelas, corpos celestes, logos, palavras e estudo. É uma pseudociência, ou seja, ciência entre aspas, né? Segundo a qual a posição relativa dos corpos celestes, planetas, galáxias, estrelas, né? Tudo isso podem prover informação sobre a personalidade, relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. É como tal considerado uma atividade divinatória, quando usada como oráculo, mas também pode ser usada como ferramenta de entendimento das personalidades das pessoas. Esta ferramenta chama-se, na astrologia, horóscopo. O horóscopo também é conhecido como carta natal, carta astrológica, mapa natal, mapa de nascimento ou apenas carta. Este mapa é um diagrama bidimensional que representa a posição dos corpos celestes visto de certo local, que pode variar desde o centro da Terra, a sua superfície, e até tendo o Sol como ponto central. Também tem muita variação. Quando a gente acha que é só horóscopo, é o que eu vou bater na tecla, porque é o que dá mais vontade da gente de né, ver. Mas tem muita coisa da astrologia. Ó. Tem a astrologia ocidental, a astrologia chinesa, Joshit, ou seja, Jyotish, não sei se é assim que fala, a astrologia védica, a astrologia cabalística. Também, de maneira geral, essas tradições incluem abordagens diferentes entre elas. Tem a astrologia natal, a astrologia horária, a astrologia eletiva, a astrologia mundial e a astrologia agrícola, que eu não preciso te falar, que é em relação ao cultivo, plantação dessas coisas todas. Né? A astrologia é real? É real. Influencia na personalidade das pessoas? Nada que se prove. A gente tem, eu que sempre gostei muito dessas coisas, né? Por isso tenho informações para passar. Como eu mexi muito com isso, fazia Xing, pêndulo, eu fiz muito dessas coisas no momento onde eu saí da Igreja Católica e a minha família foi mais para o espiritismo, para o ocultismo, essas coisas, né? Passei alguns anos ali. E a gente vê assim, existem os 12 signos do zodíaco. Todos eles têm uma série de estudos. É interessante, precisa ser muito inteligente para você fazer todos os cálculos direitinho. Né? Não é só aquilo de você pegar e você ler um livro do João Bidu e você falar aquilo. É muito além disso. Eu gosto tudo do que é estudo. Né? Ele não é um negócio muito espiritual, ele é mais dos astros mesmo. Então as pessoas elas dizem, tal pessoa que nasceu entre mês tal e mês tal pertence a tal signo do zodíaco e ela tem determinada característica. Tal pessoa nasceu de tal período ou outro tal período é outro signo e tem determinadas características.
A gente que acompanha sabe que isso em algumas pessoas é muito verdade. É muito verdade. Em outras pessoas, já não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Aí pode ser que não passe de uma grande coincidência, ou pode ser que para algumas pessoas faça diferença por algum motivo, e em outras pessoas não tenha a mínima interferência. Eu até coloquei hoje no grupo da igreja, enquanto estava fazendo as anotações, de você pegar irmãos gêmeos, que nasceram no mesmo dia, com diferença de minutos, e que têm personalidades absolutamente diferentes. Se isso fosse uma ciência exata, né, olha, a pessoa que é do tal signo tem essas características, e tem coisas maravilhosas, né? Aí vem umas doideiras, porque aí a pessoa que é do signo tal pode casar e dar certo com a pessoa que é do outro signo. Eu tinha amigas, graças a Deus eu sempre tive muitas amigas, né? Amigos eu selecionava a dedo, mas amigas eu tinha de todos os tipos. E aí tinha essa coisa. Antes de se interessar pelo rapaz, ela procurava saber qual era o signo dele, e aí via, tinha o tal do ascendente, e ver se dava certo. Se fosse de outro signo, a pessoa já nem abria a possibilidade. Dependendo do signo que fosse, a pessoa não queria nem conhecer. Ah, a pessoa do signo tal tem tal característica. É muita radicalidade. É muito radical isso. Você fazer de uma ciência que não é exata, decisiva na tua vida, é complicado. Você pode perder algumas oportunidades na vida, né? Mas é um estudo que pode ser válido para a humanidade. Pode ser válido de alguma forma para o ser humano. Vamos ver daqui a pouco na vida do cristão, né? Daqueles que são batizados, daqueles que pertencem a Cristo. Mas é algo que existe e Deus diz isso na própria Bíblia. A astrologia, ela existe, tá? Vamos ver outra coisa? O que mais é usado para a gente ver o futuro? Ah, aí tem uma cidade maravilhosa, nome de uma cidade maravilhosa, que são aquelas pedrinhas que parecem conchinhas, né? Que é o famoso Búzios. Búzios, na África, em algumas cidades, Búzios era a moeda. Isso eu descobri hoje, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado. Eu não quis me aprofundar muito em nada, eu só quis buscar informações. Mas acabei descobrindo isso, que as pedrinhas de Búzios elas eram usadas como moeda em alguns países africanos. Eu achei isso interessante para falar para vocês. O procedimento é muito parecido com o do tarô. A lógica é muito parecida com a do tarô, a preparação é muito parecida com o tarô, mas não é usado cartas. São usadas estas pedrinhas. Tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui sobre eles. É uma das artes divinatórias utilizada nas religiões tradicionais africanas e nas religiões de alguns lugares aqui da África, né? Que estão também que vieram como de alguma forma no Brasil, por exemplo, dos escravos. É que colocaram uma palavra muito difícil aqui, não vai dar para todo mundo entender. Religiosamente é conhecido como Merindilogum ou Eridinlogum, sendo junto com a noz de cola, chamada Obi, o oráculo mais antigo de Lo-Urubás. Então, é feita igual tudo que eu disse do tarô. Há uma preparação até de vestimenta, né? É muito próximo do candomblé, porque é muito próximo de crenças africanas. O tarô já não. O tarô já é uma coisa mais da Ásia, né? Que vem com os ciganos. Então tem só essa diferença de visão e de origem. E se pega lá as pedrinhas, se eu não me engano são 8 pedras, deveria ter visto isso para vocês, mas é mais ou menos isso, e
faz a invocação das entidades, dos espíritos, prepara-se o ambiente, recebe-se as pessoas e através do jogo do búzio é dito à pessoa exatamente da mesma forma como o tarô, né? O mesmo procedimento. Passado, presente, futuro. Passado para dar segurança, presente para te dizer eu sei o que você está passando agora, e o futuro. Em todos eles, o futuro fica meio, depois daquilo que eu dei como introdução, fica meio que uma sentença. Porque o ser humano ele tem esse problema, ele acredita na predestinação. Ele acredita no destino. O meu destino é ficar com essa pessoa para sempre. O meu destino é não dar certo no amor. O meu destino é não dar certo na vida profissional. Eu não nasci para dar certo na vida financeira. Isso tudo não é assim. Em tudo eu tenho o poder de mudar o meu futuro, mudar o meu caminho. Só depende de você. Mas se você já está ali, seja no tarô, seja no búzios, porque você já tem uma tendência a crer nisso. Amém? Aí a pessoa, ela te dá analisando tudo que eu disse lá atrás no tarô, ela te diz o futuro, é difícil tirar da tua cabeça que isso não vai acontecer. É muito difícil. E aí, levar isso para acontecer é muito fácil. Deixa eu ver o que a Van colocou aqui. Uma vez parei no centro de São Paulo, mais precisamente no viaduto do Chá, e a mulher me parou para jogar búzios. A besta vai. Conclusão. Também tem isso. Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou falar sobre isso que a Vânia colocou aqui. Assim que eu terminar, a gente vai falar de Xing, e aí a gente vai terminar essa parte de coisa. Tem bastante coisa ainda para falar. Então, eu esqueci. Fui ler o negócio da Vânia. Mas é isso. A pessoa ela fala o futuro e aí meio que sentencia. Eu não consigo sair daquilo. Está na minha cabeça já. E aí a coisa vai e ela realmente tende a acontecer. Tá? O último que eu vou falar não é o último. Não, Van. Não, o problema não é a pergunta. A pergunta é maravilhosa. O problema é a minha cabeça. Mas a pergunta é maravilhosa. Pode continuar falando. Mas eu me achei. E tem o I Ching. O I Ching é chinês. Né? Existem muitos métodos de jogo. O mais comum consiste no arremesso de um conjunto de 8. Perdão, irmão. Eu tinha falado do búzios, eu estou lendo de Xing aqui, mas ainda é do búzios. 8 ou 16 búzios. Tá bom? Eu mudei, estava embaixo aqui na ordem, eu acabei errando. Agora eu vou falar do I Ching. O I Ching, também conhecido como Livro das Mutações, é um dos maiores legados do povo chinês, amplamente utilizado como oráculo. Funciona como uma espécie de livro de sabedoria. É um conhecimento muito antigo acerca de como os chineses compreendiam e eram capazes de explicar os acontecimentos do dia a dia. Essa prática consiste em um compilado de textos que foram escritos ao longo da história por sábios e mestres, que tinham como objetivo esclarecer para as pessoas alguns princípios de suas próprias condutas. O I Ching é rico em filosofias como o taoísmo e o Teixing, o confucionismo e o princípio das dualidades Yin e Yang. Yin e Yang a gente conhece do símbolo da Town Country, também é o símbolo da bandeira da Coreia, né? Aquela metade gota para lá, gota para cá, significa que todos nós trazemos, segundo eles, né? O entendimento deles. Todos nós trazemos dentro de nós o bem e o mal. Certo? Então, é isso. A gente trouxe algumas formas de ocultismo, existem milhares, ou pelo menos centenas, que a gente poderia falar aqui. Mas o que é legal a gente dizer para você é que todas elas existem sim. Tá? Todas elas existem sim. E todas são baseadas desta forma com que a gente disse.
a invocação de seres espirituais que vão orientar, usar o médium, o cavalo, seja lá como você queira denominar, para levar as informações até as pessoas que foram buscar. Muito importante isso que eu disse agora. As pessoas foram buscar, tá bom? Ninguém entra na sua casa dizendo para você assim, senta aí, obrigatoriamente eu vou ler a sua carta para você. Senta aqui, eu vou jogar os búzios para você. Não. Senta aí, eu vou te passar o conceito de Xing. De jeito nenhum. São as próprias pernas das pessoas que as conduzem para este caminho. E é por este motivo que você paga a conta. De graça, só a graça. Isso, o mundo espiritual, eu disse lá no começo. Toda religião trabalha com oferendas, sacrifícios, consagrações. Então não pensa você, e eu não estou falando para você quando você faz um trabalho você pagar o médium que fez. Não, para tudo que você fizer, normalmente vão te pedir um trabalho. Para que você vá até algum lugar, para que você deixe alguma coisa para alguma entidade, que você faça uma consagração. Você sabe bem disso. Se você já fez, você sabe como funciona a entrega. E isso fica como que um favor. Tudo isso fica para você como que um favor. Cria-se um elo, cria-se uma aliança, cria-se uma ligação. Você me procurou, eu te fiz um favor. E uma hora eu vou cobrar isso de você. De graça, só a graça. E isso precisa ficar muito bem claro para você. Nada do que você faz espiritualmente é de graça. Nada. E eu não estou falando de dinheiro. E também não estou falando de coisas materiais. Estou falando que quando você pede um favor para alguém, esse alguém te cobra. Não é? Isso é muito dito no Espiritismo, por exemplo. Muito dito. Tal entidade está te cobrando por não sei o quê. Muito comum, muito comum. A vida da pessoa começar a ter algum problema, as pessoas terem algum tipo de enfermidade, e aí o tutor, né, o mestre, o pai, ele vai dizer para você, tal entidade está te cobrando algo que você está devendo. Então, de graça, só graça. Quando eu vou fazer alguma coisa, e isso é um mal do brasileiro, principalmente, eu faço as coisas por impulso, sem procurar saber exatamente aonde é que eu estou me metendo. Eu estou desesperado, eu quero saber, eu quero ter informações, é igual mulher ciumenta. Eu quero porque eu quero saber do meu marido, e aí eu vou, né? E aí acabo tendo que obedecer tudo aquilo que me é colocado a ser feito, entregar tudo aquilo que me foi pedido para ser entregue, e a partir daí é um outro ritmo de vida que já não sou mais eu muito que guio. Você percebe muito bem a mudança de vida, de comportamento, quando eu tenho esse envolvimento espiritual. Eu sempre digo e ensinei a vida inteira, não brinca com o mundo espiritual. Se nós temos uma grande dificuldade em lidar com seres humanos que a gente enxerga, conversa, ouve a voz, como é que você vai se meter para se relacionar com seres que você não vê, não consegue falar, não entende, né? E você acha que você pode negociar? Aqui no Brasil, você tem uma dívida, você fica esperando caducar, né? Porque é interessante para todo mundo que a dívida caduca. É interessante para o banco, que vai receber o seguro. Para você, que não vai pagar. Espiritualmente, dívida não caduca. Dívida é dívida. E quem te cobra tem a eternidade para cobrar. Então eu tenho que ter muita segurança, entendimento do que eu vou fazer. Por quê? Porque, falando da Bíblia agora, falando na visão de Deus, em todos os lugares, porque Deus não enxerga a Terra com uma setorização religiosa, enquanto o homem olha o exterior, Deus olha o interior, existem muitas pessoas sinceras. Existe muita cartomante que realmente ela tem certeza de que ela está fazendo um bem. E em todos os outros segmentos,
com exceção feita do Xing, por exemplo. O camarada não está muito preocupado com isso, que a visão chinesa sobre a vida é um pouco diferente do resto do planeta, né? Eles são muito fechados, eles não têm muito conhecimento de nada externo, então torna um pouco mais diferente. Mas existem muitos, Deus disse isso para os judeus, até em relação aos os magos de Jesus, é um alerta para o povo judeu. Porque olha, está vindo o Messias aí. O Messias está vindo e não tem um judeu que eu possa enviar para lá. Não tem um judeu preparado para entregar as ofertas ao menino Deus. Nenhum. Sabe quem vai? Uns magos, astrólogos. Eles são desejosos. Eles têm um coração sincero. Eles protegeram Jesus. Sabiam? Vocês sabiam que os magos protegeram o menino Jesus? Quando o imperador perguntou, quando vocês encontrarem, diga para mim onde ele está, e os reis, entre aspas, né, que a Bíblia diz, magos foram embora por outro caminho, para não ter que dizer onde estava. Tudo isso foi feito porque não tinha um judeu para receber o Messias que eles tanto esperavam. Aliás, não foi só isso. Eles não só tinham ninguém para recebê-lo, como não tinha ninguém para acompanhá-lo e ainda mataram ele. Então aquilo já era um toque. Olha, vocês são a nação de Deus, porém vão perder espaço para corações sinceros. E existe coração sincero em todos os lugares. Tem algo importante que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. É por isso que eu disse que a partir de agora nós vamos trocar uma ideia sobre cristão e essas coisas. Mas existem muitas pessoas envolvidas nisso que elas, como eu disse, são do bem. São do bem. E elas acham que elas estão fazendo bem. Entendeu? Elas acham que elas estão fazendo bem. E para Deus é o que importa. O que importa para Deus é o teu coração. Isso é fundamental. Ela não tem um entendimento. Não chegou até ela a informação. Eu não estou aqui sendo soberbo, pelo amor de Deus. Não estou sendo arrogante. É que a partir de agora estou falando visão bíblica. Tá? Então a visão da Bíblia em relação a isso. Não estou te chamando de ignorante, pelo amor de Deus, não é nada disso. É só a visão bíblica. O que a Bíblia diz em relação a isso, em relação aos cristãos. Tá bom? Então, a pessoa não tem a informação de Jesus. E ela está seguindo a vida dela da melhor forma com que ela acha possível. Existe o outro lado. Existe o camarada, até na Bíblia. A gente vai ver uma passagem daqui a pouco, onde uma menina era usada para ganhar dinheiro. Só que aí, irmão, você vai me desculpar. Você pode me criticar. Meu WhatsApp está desligado. Não adianta nem você que não se identifica aí mandar mensagem para mim. Não vou te responder hoje. Mas do mesmo jeito que existem endemoniados lendo tarô, jogando búzios, fazendo astrologia, tem muito pastor endemoniado também. Como tem muito mercenário fazendo isso só para ganhar dinheiro, porque o camarada ele já se ligou. Se você for numa linha lógica, você chega muito perto do real. Se você for muito, muito inteligente e rápido de raciocínio, você pega 2, 3 informações que a pessoa te deu, você traça mais ou menos um perfil dela do presente, convincente, e sentencia o futuro dela, sem ter nenhuma informação, sendo um charlatão. E existe muito charlatão, existe muito bandido, seja de paletó e gravata com a Bíblia na mão, ou seja em qualquer outro setor de crença. Existem endemoniados, mercenários. Eu vejo o pastor pregando que, pelo amor de Deus, era melhor não ter visto. A Bíblia, nós vamos ler passagens sobre falsos apóstolos. A gente fica com essa frescurinha hoje em dia, é que está chegando no fim, a gente tem que ter paciência. Porque a Bíblia, o Senhor Jesus disse como seria, né? Mas fica esse negócio de, que apóstolo, foram só os 12, irmãos. Existiam dezenas e dezenas de apóstolos. Um monte de gente começou a se auto-intitular apóstolo para ganhar dinheiro, como é nos dias de hoje. Você vai ver, a gente vai ler passagem.
Então, a partir deste momento, ela vai, a palestra vai ficar um pouco, a live vai ficar um pouco mais pesada para quem é cristão, porque o Senhor ele vai trazer uma série de ameaças, uma série de ordenações em relação a nós que temos o entendimento, que não há sobre aquele que não tem. Tá? Então, vamos entender isso. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o ocultismo? Vamos começar lá em Deuteronômio 18. Não, vamos começar por 13, né? Porque aí vai na ordem. Quando algum profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e tal sinal ou prodígio acontecer, vamos após outros deuses que não conhecestes e o sirvamos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, presta atenção nisso, para saber se você o ama ou não, e aonde está o seu coração e toda a sua alma. Então, olha só, irmão, definitivamente, Deus não quer que você tenha nenhuma informação sobre o futuro, nenhuma. O Senhor Jesus já disse com palavras muito claras, não cabe a vocês saber o que há de acontecer. Nem eu, ele disse. Em questão ao final dos tempos, a minha volta, nem eu sei, só o meu Pai. Só o meu Pai. Então o Senhor, ele está dizendo aqui o seguinte, quando chegar, o irmãozinho ligar para você e falar assim, ô Raquel, querida, bem-vinda, viu? Deus abençoe. Quando alguém chegar e ligar para Raquel e falar assim, Raquel, preciso te contar, Deus me deu um sonho em relação a você. O que Deus espera que a Raquel faça? Obrigado. Não quero ouvir. Por quê, apóstolo? Porque Deus está te provando. Mas o Senhor está dizendo que se tal servo chegar ou profeta e disser para você assim, Raquel, Raquelzinha querida, sonhei com você que você, deixa eu ver aqui uma situação, sonhei com você que você estava com muita dor de cabeça. E olha, Deus me revelou isso em sonho. E eu vou aqui orar por você. Viu, querida? Aí vamos dizer que no decorrer deste dia, ela realmente fique com dor de cabeça. Deus está dizendo, você prestou atenção? Eu permiti a pessoa te revelar o futuro para ver a tua fidelidade. Como a árvore foi plantada no jardim do Éden, para que a fidelidade de Adão e Eva e a obediência fossem testados todos os dias, o que Deus espera de um ungido, de um batizado, quando alguém vem e fala assim, eis que te digo, não diga. Não diga. Porque não está entre linhas que o meu Deus não quer que eu saiba o meu futuro. Está explícito. E se você vier e eu quiser ouvir, é como um marido que chega para a esposa e diz para ela assim, pode ir me trair se você quiser. Eu não ligo. Você quer fazer? Pode fazer. E ela pega e ela vai. Por que ela foi? Porque ela já não amava mais. Ou porque ela nunca amou. Porque a questão da traição não é uma questão de permitir ou não. Não é uma questão de eu falar, não, tá bom, você quer fazer, faz. Não, é que eu sei que o meu Deus espera que eu não faça. Que eu não coma do fruto. Que eu não abra os meus ouvidos para sonhador. Está aqui, está na palavra. Não abra os teus ouvidos para sonhador. Porque se eu permitir, porque você ouviu o sonhador dizer que sonhou com você, que algo aconteceu e aconteça, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar refém dessa pessoa. Eu não sei quem foi que disse, não sei se foi a Valéria que disse sobre que tinha uma irmã numa igreja que era a irmã da revelação,
que todo mundo tinha medo dela porque ela revelava a vida de todo mundo. O que é isso? Que fofocaiada é essa? O que aconteceu com o meu Deus agora que está trabalhando nesse sistema da fofoca? Que vai expor a vida do seu filho para toda uma congregação. Para quê? Se isso não é vaidade, não é para engrandecimento pessoal de quem está falando, é o quê? Então, quando a pessoa vier para você e ela disser, eis que te digo que o Senhor revelou, diga, não revele. Não revele. Eu não te autorizo a revelar. Se você expor a minha vida aqui diante das pessoas, eu vou te processar. Eu vou te processar. Niki que você falar alguma coisa da minha vida, do meu casamento, dos meus filhos ou da minha vida pessoal para a congregação, eu vou entrar com processo diante da sua vida. O que é isso? Vai querer crescer em cima da minha vida? Não, não vai, querido. Não vai. Então Deus espera que eu já repreenda isso. Mas por que isso acontece? Eu vou te falar. Porque virou casa de ninguém. Porque eu já não tenho o meu pastor para revelar. Porque eu já não tenho o meu pastor para conversar. Eu tenho dezenas. As pessoas elas ficam pulando. Olha, ali tem a irmã que revela. Olha, ali tem o irmão que ora e cura. Olha, o outro ali ora e a prosperidade. E aí vira a casa da mãe Joana. Eu também não sei por que falam casa da mãe Joana. E vira uma bagunça. Vira uma grande bagunça. Então aqui, o que o Senhor está dizendo? Se não ouça. O que eu espero de vocês é que você não ouça o sonhador. Sonhou? O que eu quero que você saiba... Ô Nina, meu amor, seja bem-vinda, viu? Te amo. O que eu quero que vocês saibam é que se Deus quiser falar com a Nina, ela não vai dar sonho para Raquel. Qual o interesse de Deus fazer com que a Raquel saiba da intimidade da Nina? Por que Deus não falou por sonhos diretamente com a Nina? Por que teve que ter um intermediário que não seja o pastor? Vamos dizer que em anos de convivência, aqui a Rezinha colocou, escreveu verdade, então vou usar ela como exemplo. Nós temos um relacionamento desde 2010, nós estamos em 2022, então são 11 anos de convivência. Quantas vezes eu falei para Renata, sonhei com você? Eis que te digo. Eu conto no dedo da palma da mão as vezes que eu repreendi a Renata em 11 anos de relacionamento. Porque você ensina. Fazer ou não é uma decisão da pessoa. Então, irmão, não abra os teus ouvidos para quem quer revelar teu futuro, sabe, em exposição. Ah, sonhei com você, então guarda para você, querido. Porque Deus não erra o alvo. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai falar comigo. Se o sonho é para mim, por que Ele não deu o sonho para mim? Me explica, irmão, por favor, me tira essa dúvida. Por que ao invés de dar o sonho para Renata, Ele deu o sonho para Nina? Ah, porque ele não conseguiu falar com a Renata. Oxi, então Deus não é mais Deus. Porque o Deus que eu prego, ele é todo poderoso. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Não ia ser a Renata que ia tirar essa capacidade de Deus. Amém? Então abre os teus ouvidos, abre o teu coração, fique esperto, irmão. O que mais a Bíblia diz sobre o ocultismo? Vamos lá, agora sim vamos subir. Deuteronômio 18. 18 a partir do versículo 9. Quando entrades na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme o costume deles. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus.
porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, presta atenção, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tais coisas. Mas, apóstolo, o meu vizinho, ele faz todo esse tipo de coisa. Nós falamos sobre isso lá no começo. Ele não é cristão, ele não é batizado, ele não tem entendimento, ele não tem o peso da palavra sobre ele. É a ti, disse o Senhor. Não é ao mundo. É a ti que quando muda de uma cidade, quando muda de um emprego, quando muda de escola, conhece um grupo de pessoas e se faz como elas. É o famoso exemplo da laranja podre, que contamina a outra. Não, eu não posso ser assim. O Senhor está dizendo explicitamente, você vai para lugares onde todo mundo faz todo tipo de coisa, e tudo bem, mas você não. Você não. De brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Ó, e eu vou voltar a falar, tá desligado, não adianta me xingar. A quem Deus proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A quem? Quem pode me dizer? A Bíblia diz que todos os seres eram proibidos de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém me prova que um passarinho, não sei se você já foi numa chácara, já viu um pomar, uma goiabeira, por exemplo, os passarinhos vão lá e eles bicam mesmo. E eles comem mesmo. A Bíblia não me diz que nenhum macaquinho, a Bíblia não diz que nenhum passarinho comeu ou não comeu. Porque a eles não era proibido. Não faria diferença na vida deles. Eles não tinham poder de raciocínio. A palavra foi específica. Adão e Eva, de todos os seres que existem neste lugar, vocês não toquem nessa árvore. Vocês não toquem nessa árvore. Então, de todas as coisas que nós ouvimos falar, de tudo que é oculto, de todo o ocultismo, de toda a adivinhação de futuro, eu e você não podemos. Com a ameaça de Deus, e Deus não mente, de te tirar da lista dele. E fazer outro culpar. E o Senhor, ele diz assim, vocês estão entrando numa terra exatamente de um povo que fazia isso. Então eu os tirei daqui e estou colocando vocês. E se vocês fizerem, vocês saem e eu coloco outro povo. Então nós não temos como nos envolver com esse tipo de coisa. Não é que não existe, existe, não é para mim. Existe, mas não é para mim e não é para você. Dessa árvore nós não vamos comer. Vamos seguir aqui. Ai, meu pescoço está terrível. Levítico capítulo 20. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Vou ler de novo. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do meu povo. O Senhor diz que isso é prostituição espiritual. Procurar no zodíaco, solução da tua vida, procurar na cartomancia, na quiromancia, na necromancia, irmão, você vai encontrar o que você quer, de ambas as partes. Você vai encontrar as respostas que você procura, que você mesmo pode dar à tua vida, né? Cá para nós. Ninguém
pode conhecer mais a tua vida do que você mesmo, de saber as decisões que você toma e que rumo você está dando à tua vida e já imaginar como é que vai ser a tua quinta-feira. É a maior previsão de futuro que você pode fazer. É o que todos os seres farão. Todos os seres vão fazer isso. Essa análise da tua vida para projetar o teu amanhã. Você pode fazer isso. Mas se você consultar, você vai ter o que você quer. Tanto a informação como a promessa de que Deus vai conversar com você em separado. Tá? Agora vamos entender quem que está por trás disso. Se não é Deus que está dando a informação, quem são esses seres? Biblicamente existem dois. Só existem dois lados na Bíblia. Não existe três. Existem dois. E não existe neutralidade. Existem dois lados. Deus, anjos, diabo, demônios. Tá bom? Quem é que está por trás daquilo que não é de Deus? Demônios. Quais demônios? Vamos ver. Vamos ler aqui. Apocalipse 12, versículos de 7 a 9. Ixi, peraí. Já resolvi. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Atos 16... Atos eu leio daqui a pouco, que é para terminar. Então, a gente viu quem que está por trás. Quem está por trás. Quem trata a tua vida através do sacerdote. Quem é que fala com o sacerdote? O Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é que guarda o sacerdote, o cristão, a família, o Espírito Santo e os anjos do Senhor? Aos seus amados ele dará ordem aos seus anjos para que nada de mal os aconteça. É o que a Bíblia diz. Eis que deixarei convosco um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que cuida e fala comigo da forma com que ele sabe que eu entendo. Deus fala comigo através do meu pastor, Deus fala comigo através dos sonhos que ele dá para mim, e através de visões. Sacerdote, sonhos e visões. São as três opções que Deus me deu quando Ele quer me dizer alguma coisa. Por que Deus me revelaria alguma coisa? Se já está predestinado, se amanhã eu vou morrer, por que Deus me revelaria? Porque está na minha mão o poder de mudar essa situação. Porque está no caminho que eu estou andando, este caminho de morte, né? Você percebe que a Bíblia diz caminho de morte. Eu estou neste caminho de morte, que se eu me desviar dele, eu desvio do caminho da morte. Eu preciso sair deste caminho. Então Deus me revela através de um sonho. Eu disse morte, mas foi muito forte, né? Tá bom. Poderia ter te falado um caminho de traição. Deus vem num sonho e fala, não faça. Não é? Deus vem através de um sonho e revela para você algo ruim ou algo bom, ou te dá uma boa notícia. Eu já recebi do Senhor sonhos me dando data do fim do sofrimento. Coisas individuais, particularidades minhas. Eu não costumo dizer para as pessoas das minhas particularidades com Deus. Mas Deus me deu um sonho e me disse quanto tempo duraria.
E quando é de Deus, a gente sabe muito bem que é de Deus, irmão. A gente não precisa perguntar para as pessoas, que a gente sabe quando Deus fala comigo. Amém? Então, é isso que eu preciso ficar de olho. Lá no livro de Apocalipse, o anjo diz que o diabo é um enganador. E no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás é um enganador. Se disfarça de bom para enganar os bons. Se faz de anjo de luz para enganar aqueles que são da luz. Então, quando eu vou e eu faço a invocação de que venham entidades e me revelam tudo. Agora, eu vou te dizer, irmão, é demônio? É demônio. É o diabo? É o diabo. Estão todos condenados. Mas não foram eles que te procuraram. E aí fica difícil advogar a causa. Entende? Fica difícil advogar a causa. Eu vou acusar o diabo do quê? O que foi que o diabo fez? Mentiu? Ele é o pai da mentira. O que eu poderia esperar dele? Ele seria condenado se ele invadisse a tua casa, se ele invadisse a tua vida sem motivos. Mas não, é você que vai. É você que entra no site para ver o sonho, o signo. É você que entra para ver a live do pastor mercenário. É você que vai. Quem está por trás disso tudo? Eu sei. Eu sei que ou é de Deus ou não é de Deus. Apóstolo, como é que eu sei que não é de Deus? A gente acabou de aprender. Deus disse que ele não quer que a gente faça esse tipo de coisa. Elas existem, mas não são para nós. Nós temos um Deus. Nós temos quem cuida de nós. Se eu sei do futuro, eu não tenho fé. Você entende, irmão? Fé é a certeza do que os meus olhos não veem. E é assim que Deus quer que eu e você vivamos. Em fé. Eu não sei o amanhã, mas eu vou. Eu vou. Eu vou na fé de que o meu Deus está comigo, que Ele está à minha frente. E que vai acontecer na minha vida somente aquilo que Ele permitir. E bora lá, bora viver o dia. É assim que Ele quer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Se eu sei o futuro, eu não tenho mais fé. Eu tenho certeza. Certeza. Não é este caminho que Deus tem para os seus. Deus tem para os seus a fé, a esperança, a confiança em Deus. Deus quer que eu confie nele. No bem ou no mal, que eu confie no meu Criador. Essa é a base da aliança. Confiança. Você está ansioso porque você não está confiando mais nele. Você quer saber do futuro porque você não confia que ele vai fazer, que ele vai te livrar. Você não crê mais em Deus, você não crê mais no profeta, você não crê mais na igreja. Você não crê mais em Deus, você quer a ajuda do oculto. Você está igual Saul. Olha para a vida de Saul. E olha que teve rei danado, hein, irmão? Olha que teve rei na Bíblia que eu vou te falar. Mas aquele que a Bíblia relata, detalhe por detalhe, era o conturbado de Saul. Que se relacionava com Deus, mas sabia exatamente onde morava a irmãzinha que revelava. Então não busca a certeza do amanhã. Busca a fé. Tenha certeza somente de uma coisa. Só uma coisa. De que Deus é contigo. E que até os fios da sua cabeça estão contados. E ponto. E aí, para terminar, para que não haja dúvida nenhuma em relação a você cristão, sobre o posicionamento da igreja e da Bíblia em relação ao ocultismo, Atos 16, também tem Atos 13, se você quiser ler em casa, né? Você já está em casa, a gente fala assim quando está na igreja. Você pode ler aí Atos 13 também, mas eu escolhi Atos 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo, Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Entendeu? É assim que a igreja trata o ocultismo. Quem que revelou para aquele espírito quem era Paulo e Silas? Paulo, Silas e Lucas, né? A Bíblia não diz Lucas, mas Lucas que escreveu, Lucas estava lá. Quem que revelou para ela que eles eram servos do Deus Altíssimo? Ela mentiu? Não. Não mentiu. Não mentiu. Não adianta você falar que não existe. Tá lá, falou a verdade. Mas, sabe, passou um dia e o demônio usou a mocinha para falar: olha aí, esses são os servos do Deus Altíssimo. Aí no outro dia, olha aí, gente, esses são os... E ela não falava zombando, ela falava mesmo. Aquele demônio que estava nela falava mesmo. Só que havia um problema. Ela falava isso e depois vinha uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas ganhava muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Com as adivinhações que ela fazia. E vendo aquilo, Paulo, sabe, eu não vim aqui para isso, essa briga não é minha. Sabe, ela não é de Cristo, ela que siga a vida dela. Eu estou aqui pregando, eu estou salvando, quem não quiser não vai. Mas eu não vou obrigar as pessoas a não irem, quem quer ir vai. Eu estou aqui pregando Cristo, quem se converter não vai mais, está salvo. Mas teve uma hora que Paulo se irritou. Depois de muitos dias ela falando aquilo, Paulo falou: chega, vai, já tolerei demais, em nome de Jesus Cristo, sai. E ele saiu. E aí o povo foi para fazer adivinhação e a menina falou: o que vocês estão fazendo aqui? A gente quer saber do futuro. Ela falou: que futuro? Eu não sei de nada. Aí pegaram Paulo, Silas e Lucas e quase mataram os três e expulsaram da cidade, porque acabaram com a fonte de lucro deles. Então assim é a forma com que a igreja lida com o ocultismo. Não tem nada a ver comigo. Está aí para quem quer. Né? E aqueles que não conhecem a Jesus, a gente vai fazer o quê? Eu lembro que eu frequentava um centro que era na Vila Formosa, e uma vez tinha um pessoal da Assembleia de Deus que estava lá na porta e ficava pegando o povo pela mão: vocês não vão entrar aí, vocês não vão entrar aí. Em nenhum momento os apóstolos fizeram isso. Eu estou pregando, quem quiser se salvar vai entender que não vai mais entrar aí. É outro caminho. Quem quiser entrar, entra. O grande problema está naqueles que são batizados, naqueles que são do Senhor e se prostituem, achando que não vai dar em nada. E aí, irmão, quando a coisa aperta, que começa as coisas a dar errado, que começa o sofrimento, que começa a doença, que começa um monte de coisa, aí você fala assim: ah, mas o que está acontecendo? Eu não sei, ninguém sabe, mas você sabe. Você sabe, o Senhor está te avisando aqui. Não come do fruto. Nosso relacionamento vai mudar. Tudo é amor, tudo é graça, tudo é... mas me obedece. É uma regra. É uma regra. Aí você vai falar: é no Antigo Testamento. É Paulo do Antigo Testamento aonde? Não, acho que não. Acho que o apóstolo Paulo, Silas e Lucas é Novo Testamento. O Apocalipse é Novo Testamento. O Senhor não veio revogar a lei, veio cumpri-las. Graça é graça, mas obediência é obediência, irmão.
Então essas coisas, todas elas existem. Existem. Como funciona, ensinei para vocês. Agora, você como homem e mulher de Deus, não se meta com isso. Porque as consequências não são agradáveis. Porque de Deus não se zomba. Amém? De Deus a gente não... A obra de Deus, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente, diz a palavra do Senhor. Não seja prostituto espiritual. Não queira saber o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Você já ouviu essa expressão? O amanhã pertence a Deus e essa é a maior bênção. É a maior bênção. Amanhã pertence a Deus e eu estou feliz por isso, porque eu estou com o Senhor. Amém? Então é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sei que quando eu ligar esse aparelhinho aqui, eu vou ter alguns minutos de discussões. Mas faz parte. Mas o meu intuito com essa live é levar para vocês conhecimento. Aqueles que chegaram, pegaram no meio, para você entender, dá uma olhadinha no início, onde as principais informações estão, para você ficar bem ciente de tudo aquilo que eu falei nessa live de hoje. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a Vânia não perguntou mais. A Vânia sempre que faz as boas perguntas. Ô Vânia, agora é um ótimo momento em que eu acabei a live e eu não vou esquecer o que eu tinha para falar. Aliás, eu respondi o que você falou? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou cantar até que alguém faça alguma pergunta, como eu costumo fazer no discipulado. Vou cantar aqui uma música, deixa eu lembrar uma música boa. Eu não sei porque quando eu começo a cantar, as pessoas se motivam a perguntar. Deixa eu lembrar uma musicazinha boa aqui para eu cantar. Ah, tá bom, vai. Vocês não querem perguntar? Opa! A Valéria quer fazer uma pergunta. Então, pergunte. Valéria. Ai, Deus do céu. Eu preciso de um pescoço novo urgente. Deixa eu ver se eu cruzar a perna aqui. Se melhora um pouco. Ué, mas cadê? Quer fazer uma pergunta e não faz? Ou será que ela vai vir até aqui, horas e horas de viagem, para poder fazer a pergunta? Eu acho que enquanto eu espero a pergunta da Valéria, eu vou cantar, então. Importante cantar. Minha mãe dizia que quem canta os seus males espanta. Opa! Chegou a pergunta. Uma pessoa pediu para fazer um alinhamento cósmico na possível venda... alinhamento cósmico na possível venda que eu estava fazendo. Então ele me perguntou, você permite? Eu disse que não. Essa é a pergunta? Você quer que eu te diga se você fez certo ou errado? É isso? Ou tem mais coisas? Bom, vamos entender uma coisa. A venda foi feita? Você disse não. E a venda foi feita? Fazer ginástica facial. A nossa conversa ela demora muito, né? Então a gente tem que entender assim. Você agiu certo. Você agiu certo. Agora, se ele não é cristão, é aquilo que a gente conversou. É aquilo que a gente conversou. Ele não tem entendimento. Ninguém falou de Jesus para ele. Ele nunca se converteu, não se batizou. Ele tem o livre-arbítrio dele de viver até encontrar Jesus. Mas o teu posicionamento, já que ele te pediu, você dizer não, corretíssimo. Corretíssimo.
tá bom? Agora, se fosse uma venda dele e ele quisesse fazer, aí era um problema totalmente dele, totalmente dele. Você não teria nenhum problema com isso. Mas você, como mulher de Deus, já que ele te perguntou, pediu autorização, não, e ponto final. Muito bem, fez certinho. Fez certinho. Mais alguma pergunta sobre ocultismo? Sobre tarô, I Ching, astrologia, zodíaco? Misericórdia, Paula. Chuta. Eu ia brincar com a piada que os Trapalhões faziam, mas não pode mais. O pessoal se ofende com tudo. Né? Eu ia falar chuta que é macumba, mas não pode brincar assim mais, o pessoal fica chateado. Né? Claro que não, Paula. Misericórdia. Por que não? Eu nem vou explicar de novo. Né? Como eu já expliquei em relação a isso, de jeito nenhum. Não tem nada de ninguém sonhar com você e vir falar. O que Deus espera de você é que você diga, não quero saber. Não preciso. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Olha só. Deus disse para Pedro que ele morreria aquele dia? Deus disse para Paulo que ele morreria aquele dia? Deus disse para Tiago que ele morreria aquele dia? Não disse. Não quer que você saiba. Entendeu? Não quer. Então, é fé, irmão. É fé. É viver sem saber. É viver na esperança. Ser cristão, ser de Deus, é viver na esperança. Não é viver na certeza. A gente não tem certeza de nada. A gente vive na fé e na esperança. O que mais tem hoje em dia na internet são pessoas evangélicas dizendo que tem alguém... Claro, mas sempre tem. Mas sempre tem. Eu vou contar uma história para vocês. Uma amiga minha, amiga de igreja, né? A gente foi fazer uma noite, era uma... Como é que chamava? Eu esqueci. Era um lugar que juntava todas as igrejas de um determinado bispo, porque esse bispo ele ia orar. Eu ainda na época eu não era pastor, né? E a gente ia até esse lugar. E essa minha amiga, ela era casada. Eu não sei por que já há algum tempo ela estava sem aliança. Eu não sei se ela tinha aumentado o peso. Eu não sei se ficou incomodando e ela não estava mais usando aliança. E aí ela foi para a igreja. E não é visão da igreja isso. Os pastores, bispos dessa igreja não são de fazer isso. Mas ele tacou a dar revelação. E revela daqui, revela de lá, revela daqui, revela de lá. E chamou as pessoas para vir orar. E essa minha amiga foi. Oração não quer demais. Ela foi, era bispo da igreja dela. Ele pegou na mão dela para orar. E quando ele passou a mão, ele viu que não tinha aliança. Aí ele tacou. Pôs a mão na cabeça dela e falou assim: eis que Deus está me mostrando um homem chegando na tua vida. E aí a outra amiga, né? Baixamos a cabeça, achamos estranho, né? E aí ele falou: não perca a esperança do casamento. Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar uma família. Só que ela estava sem aliança, irmão. A hora que ele passou a mão, ele viu sem aliança, mas ela era casada. Então não vem com esse negocinho de que eu sonhei com você, Deus revelou, tá bom. Então, ou Deus usa o meu pastor, ou vai falar diretamente comigo. E não tem por que Deus não falar comigo. Deus não tem porquê. Sabe? Agora, Paula, se Deus te deu um sonho para você e você ficou confusa, consulte o teu pastor. É diferente. É diferente. Alguém sonhar com você e vir fazer fofoca espiritual, tá errado. Mas falar com você é normal. Tá? Claro, esse negócio de eu vou orar. Tem gente doente. Claro que tem gente doente. Ontem a gente estava vendo uma live do pastor do Pix. Lembra que eu falei para vocês que tem um pastor que ele não serve a Cristo, ele serve ao Pix? E tinha na live dele 2.000 pessoas. E aí ele começou: Deus está me revelando nomes de pessoas que estão nessa live. E aí ele começava a escrever: Paula, Vanessa. Irmão, em 2.000 pessoas,
Para, né? É que o povo tá ali. Por que ele não escreveu Glenda? Deus está me revelando que Tchaikovsky está assistindo essa live. E é nome que só tem um. Agora escrever o nome de multidão, Marcelo. Deus tá, ó uma revelação que eu vou dar para você. Deus está me dizendo que alguém da família Silva está assistindo essa live. Ah, irmão, para, né? É, sem dúvida, Paulo, é isso mesmo. É isso. Mas eis que te digo que membro da família Pereira está assistindo essa live. Ah, irmão. E vocês chegaram a ver o pastor que ele, antes de fazer os cultos, ele pegava e entrava no site da igreja, no Facebook da igreja, e aí ele via os membros da igreja, e ele via o nome da pessoa, com que ela trabalhava. Aí ele marcava algumas pessoas na cabeça, e chegava no culto, ele via essa pessoa. E aí ele falava, eu lembro que um era o Wagner, o que foi para a internet era o Wagner. E aí ele falou assim, Deus está me revelando que o Wagner está aqui. E que o Wagner é comerciante. Que o Wagner é casado com não sei o quê. E aí ficava todo mundo espantado, mas é porque ele tinha visto no Facebook da igreja. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Aí é complicado. Mas tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer, né? É básico demais para você cair numa dessa. É, mercenários. Mercenários. Bom, eu vou terminar a live aqui porque eu não estou suportando a dor no pescoço. Não está dando para aguentar essa dor no pescoço. Ainda vou editar o vídeo aqui, vou colocar ele no podcast, vou colocar nas nossas redes sociais. E aí para você assistir de novo quando você quiser. Tá bom? Deixa eu agradecer todos os que participaram aqui. A Vânia acho que caiu, né? A Vânia, ou ela ficou chateada comigo que a pergunta dela me fez esquecer o que eu estava falando? Acho que não, né? Acho que não. Bom, Deus abençoe todos. Luluzinha, meu amor. Cadê a Nina? A Nina tá aí? A Nina tinha chegado aquela hora? A Nina já sabe, quando eu chamo ela aqui, já entendeu a mensagem subliminar, Nina? Deus já te revelou? Tá aí a Nina ou não? Então eu chamo ela depois. Então tá bom, irmãos. Deus abençoe a todos. Espero ter colaborado com conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Você não é obrigado a acreditar nem concordar comigo em tudo. Mas, como a Valéria sempre diz, é uma sementinha que é plantada. Né? A gente coloca sementes no coração. E aí, quando a gente menos espera, essa semente ela vai e ela dá frutos. Ela nasce, ela começa a fazer diferença. Amém? Então a semente está lançada, um pouco mais de conhecimento foi dado a vocês. Deus abençoe a todos. A gente se vê aí na oração da virada. Vamos ver se a Nina faz a oração, porque minha cabeça parece que vai cair. Você vê que eu fico fazendo assim? Ó, não é demônio não, viu, irmão? É o pescoço que tá danado de dor. Então tá, chega de falação. Fiquem todos com Deus, que Deus dê o sono dos justos a vocês. Amanhã, meio-dia, eu estou de volta no culto da tarde do amor de Deus. Às 4 horas tem a réplica do culto. E às 10 horas da noite, eba, amanhã é dia do programa. O nosso programa está tão danado que foi censurado a semana passada. Foi proibido de ir adiante. Mas amanhã estaremos de volta. E seremos bloqueados de novo, porque a gente fala mesmo. A gente mexe a boca. Espero vocês então amanhã em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijo. Fui. Tchau.